A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez nós estamos aqui para postar mais um vídeo sobre falar, sobre os 7 livros e o fim. E hoje nós estaremos falando sobre o livro do pecado. O livro do pecado, que é o 4º livro, E vocês já passaram, já leram e já viram o vídeo de 3 vídeos, sobre falando esses livros, O primeiro livro, que foi o livro da redenção, o segundo livro, que é o livro da natureza humana, o terceiro livro, que é o livro da consciência, e hoje nós iremos falar do livro do pecado. Então, antes de nós começarmos, como sempre a gente faz uma oração. Então, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus entendimento para que Ele venha esclarecer para as nossas vidas aquilo que Ele quer através desse estudo que nós iremos passar hoje. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, te pedimos, ó Deus, que Tu tome o primeiro lugar em nossas vidas, que Tu venha abençoar, ó Deus, esse dia, essa semana e esse ano, Senhor, este mês, ó Pai, abençoando as nossas vidas. Ó Pai, que Tu venha também abençoar a nossa mente, o nosso coração, nos dando sabedoria e entendimento para entendermos, Senhor, melhor a Tua palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade, dê, Senhor, suas bênçãos a cada um de nós, conforme a medida da nossa fé e o desejo do vosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, para iniciarmos, eu gostaria que enquanto você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, Romanos, capítulo 8, versículo 2. Quero dizer para você, enquanto você abre lá, que em breve nós também estaremos trazendo vídeos, também não só nessa mesma imagem, mas nós estaremos fazendo também os vídeos externos também para melhorar um pouquinho a qualidade das nossas conversas e termos um ambiente melhor. Mas desde já eu quero agradecer a todos que têm postado a sua ideia, têm partilhado e compartilhado este vídeo com outras pessoas e que você possa entender e dar a sua opinião. Continue acessando e nos dando a sua força. Então, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bem, meus amados, a Bíblia ela cita 370 tipos de classes de pecados diferentes. Nós podemos acessar alguns desses no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que falam sobre as diversas punições acerca da lei. E nós podemos ver que todos os pecados ele tem uma contribuição para nos levarmos e nos afastarmos de Deus. E muitas das vezes, meus amigos, meus irmãos em Cristo, nós não deixamos nos levar pelas coisas do mundo e não sabemos, às vezes, até a mínima coisa que às vezes fazemos é pecado contra Deus. E nós desagradamos a Deus e ficamos longe de Deus. E a palavra diz em Romanos assim: porque todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Então, nós estamos separados de Deus, estamos longe de Deus, estamos longe dos caminhos do Senhor. E muitas das vezes procuramos Deus e até a felicidade em outros caminhos. Hoje nós encontramos uma batalha muito grande, onde o que na Bíblia, na verdade, é pecado, o homem tenta colocar como algo de doença, como algo psicológico. Existem situações que hoje estão tentando desacreditar essa palavra, e eu costumo dizer que toda lei do mundo que existe, ela veio através da Bíblia. Se você disser que a Bíblia, que as leis que tem na Bíblia são mentirosas, que esse livro é só um mito, é um conto de história, então as nossas leis também não terão força nenhuma, porque elas é que demonstram a palavra de Deus, a Bíblia em si, e as leis que estão aqui dentro, que são chamadas de leis morais, ou leis também espirituais, ou lei mosaica, ou a forma como você queira tratar, elas hoje também estão atribuídas às nossas leis dos tribunais, na área judiciária e na área social também. Todo mundo sabe que se adulterar é pecado, todo mundo sabe que se prostituir é pecado, que é errado se você matar alguém, você vai preso, se você se suicidar, você morre, só traz prejuízo para você mesmo, se você entra na casa do seu vizinho afana alguma coisa, se você cobiça algo do seu vizinho. Então existem leis para tudo e para todas as coisas, e essas leis estão dentro da Bíblia. Se você disser que a Bíblia é um livro mentiroso, então você está dizendo que o mundo em que você vive, as leis que você vive, também é mentirosa e não servem para nada. Então, até mesmo as leis que vocês vão criar, ou que aqueles que estão no poder vão criar, são leis também que podem ser abolidas, porque são leis mentirosas.
E o mundo fala, né, que conhece a Cristo, que vive, que conhece Deus, que conhece o Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que quem é amigo das coisas do mundo não é amigo de Deus. Quem faz as coisas que o mundo faz não é amigo de Deus. Quando nós muitas das vezes pregamos a palavra de Deus e falamos sobre os diversos pecados, sobre as diversas formas de você desagradar a Deus, né? E você começa a rir e diz assim, mas eu tenho Deus no meu coração, quem é você para dizer que eu não tenho Deus? Existe um ditado que diz assim, né? Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Se você anda praticando o pecado, se você anda praticando aquilo que não agrada a Deus, e que a Bíblia fala que desagrada, lá em Tiago 4,4 diz assim, porque aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, se você não cumpre as leis, se você não anda conforme a palavra de Deus, se você não procura agradar a Deus, então como pode você ter Deus, se o próprio Deus diz que você passa a ser inimigo dele, né? Eu quero dizer para você que é muito complicado. Eu sei que muitas das vezes você pode parar e pensar, analisar e dizer assim, o pastor Carlos está é uma forçação de barra, né? Falar conhecimento, nada disso, não. Eu quero dizer para você que não é forçação nenhuma. É esse livro que está aqui, que você está vendo, é este livro que fala sobre essas coisas. O pastor Carlos, se pudesse, salvava o mundo inteiro. Mas a palavra de Deus também diz que não houve homem nenhum na face da terra que, visto do céu, pudesse morrer, nem mesmo para que eu viesse a me salvar, nem salvar a nenhum dos homens. Precisou o próprio Deus enviar o seu Filho para que nós nos salvássemos, porque o mundo daquela época já vivia em pecado. Se o povo do passado sofreu, se as pessoas do passado sofreram, é porque existiam pecados. Eles pecaram contra Deus. E a palavra de Deus, como eu disse para você, aquele que se faz amigo do mundo, aquele que anda com o mundo, se torna inimigo de Deus. Gálatas 5, 16 a 26 fala sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito, né? Aquele que anda conforme a vontade de Deus e aquele que anda conforme a vontade da carne. Então, existem muitas diferenças entre quem anda na presença de Deus. Aí você diz assim, mas pastor, isso é só a Bíblia. Não, a Bíblia do Espírita, a Bíblia espírita lá do kardecismo, a Bíblia católica e qualquer outro tipo de palavra que seja bíblica, ela vai ter essas palavras. Em Gálatas 5,16 diz assim, olha que diferença você fazer uma coisa que agrada a Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis, né, os pecados da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, quer dizer, uma luta contra o outro, tem inveja, né? E a Bíblia diz assim, e o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas vamos mais à frente um pouquinho, no 19 diz assim, porque as obras da carne são manifestas, né? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e muita coisas mais. Ele bota assim, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino da glória. Então, aqui tem os frutos da carne, em Gálatas 5:16, né, a 21, e do 22 ao 23 fala também sobre os frutos do Espírito, que você pode ler com mais calma. E eu quero dizer para você, meu amado, que se a Bíblia fala que tem 370 tipos de pecados diferentes, classes de pecados diferentes, é pecado demais que a gente comete a cada dia, a cada hora. Então, eu quero dizer para você que nós somos dependentes de Deus. Nós passamos a ser dependentes de Jesus Cristo. E por sermos dependentes de Jesus Cristo, nós necessitamos dele para que ele nos purifique de todo o pecado, de que ele nos livre de todo o pecado. Eu quero dizer para você que a palavra em 1 João 1,7, 1 João, né, primeiro livro de João, né, não é Evangelho segundo São João, é primeiro livro de João, né, no capítulo 1, né, no versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o pecado, nós conhecemos ele como treva. Como trevas, e o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Se o pecado entrou no mundo por causa de Adão, ele teria que sair por outro Adão, e esse Adão foi Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é luz, e a luz não se mistura com as trevas. Apague a luz da sua casa e vai ficar escuro. Agora, acenda a luz e diga assim, não, tem que continuar escuro. Não continua. A não ser que a sua lâmpada esteja apagada. É isso aqui também nós queremos nos referir. Quando você está em trevas, Jesus Cristo entra na sua vida e ele transmite luz. Mas tem muita gente que apaga a sua luz, que prefere que a luz esteja apagada, ela não quer reconhecer a luz de Cristo, ela não quer se subjugar. E sabe o que acontece? Ela põe a culpa no pastor que prega a palavra, no irmão que prega o evangelho, ela começa a dizer que ele é autoritário, que ele é isso, que ele é aquilo, sabe por causa de quê? Porque ela não quer se subjugar à autoridade do poder de Deus e nem do nome de Jesus Cristo. Ela não quer mudar a sua filosofia de viver, o seu método de viver, alegando o autoritarismo de pastor, apontando erros, julgando as pessoas que estão dentro da igreja. Elas não querem reconhecer que elas são erradas e preferem continuar no erro. Elas preferem continuar dizendo que preferem beber, preferem fumar, preferem usar drogas, preferem se prostituir, adulterar, cair em todos os tipos de pecado, em homossexualismo, em tudo. E dizer que o pastor não tem que pregar isso, o evangelista não tem que pregar isso, que os crentes são safados, que não tem que pregar nada disso. Sabe por causa de quê? Porque elas não querem assumir que elas estão erradas. Elas não querem assumir que este livro chamado Bíblia, ele fala de todas as coisas. Elas preferem dizer que nós somos do demônio, que nós somos do diabo, porque nós colocamos regras em tudo. Não. Desde que o mundo foi criado, existe no mundo regra para tudo. Eu gostaria de perguntar a uma pessoa, como eu já perguntei, eu quero perguntar a uma pessoa pecadora, que nem somos nós, mas que, por exemplo, você aceitaria que eu tirasse a lei do cara que entrasse na sua casa, estuprasse você, a sua filha, estuprasse a sua mulher e seu filho, e dissesse que ele é um doente, e que ele não pode pegar cadeia, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ficar solto, porque ele é um doente? Você gostaria que acontecesse isso? Você ia dizer, esse pastor é maluco, esse cara quer fazer isso, só podia ser evangélico, só podia ser evangélico, queria fazer um troço desse. Mas ele é doente, doente da alma, doente do espírito, mas ele tem que pagar. Foi o que Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E hoje querem fazer conosco, evangélicos, e querem fazer com a palavra de Deus isso. Existem deputados, senadores, pessoas que estão no poder do nosso país hoje, que querem criar leis para proibir do falar do amor de Cristo, algo puro e verdadeiro, liberando tudo e todas as coisas, dizendo que a Bíblia está errada, que isso aqui tudo foi feito para o povo lá de Israel, que o mundo não tem nada a ver com isso, mas eu gostaria de dizer para você que todas as leis vieram desse livro, e esse livro foi escrito para isso, para que o homem viesse a reconhecer o seu pecado. Então, se eu fizesse uma lei proibindo de prender um homem que entrasse na minha casa e fizesse tudo isso, por que você não gostou? Assim também somos nós. Por que você vai criar uma lei que tem que proibir de pregar o evangelho, de falar de um amor de Cristo, de algo que está trazendo um benefício à sociedade? E hoje, muitos, não são todos, não vamos discriminar e nem generalizar. Nós vamos colocar assim, nem todos os homossexuais, as pessoas participantes de grupos de LGBT, são contra a palavra de Deus, porque muitos conhecem a palavra de Deus e respeitam, porque tem pais evangélicos, tem irmãos evangélicos, tem até filhos evangélicos. Eles têm um método de vida deles. Eu, pastor Carlos e muitos outros pastores, nós respeitamos a sua opção sexual. Nós respeitamos a sua opção de vida. Nós só pregamos o evangelho da verdade.
Nós só falamos que a Bíblia não é a favor. Deus, ele julga isso como pecado. E nós, como seres humanos igual a você, a Bíblia diz para que nós não julguemos ninguém, mas que nós amemos. Eu quero dizer para esse deputado João Williams, eu quero dizer para todos aqueles que estiveram naquela parada gay e fizeram, gostaria que eles assistissem esse vídeo, que eles, eu não estou julgando nenhum deles, nem estou com raiva de nenhum deles, eu quero dizer que eu amo vocês. Eu amo vocês. Só que vocês tomaram uma posição errada, achando que nós temos raiva de vocês. Existem pessoas que declaram ódio. Eu não declaro ódio, eu quero dizer que Jesus te ama. O que você precisa é ser amado por Cristo. Nós não vamos aceitar, eu não vou aceitar, né, fazer um casamento dentro da minha igreja de um grupo gay, não vou. Isso de forma alguma, porque eu vivo pela palavra de Deus. Mas se alguém casar vocês, isso é um problema de quem casa. Se vocês vão casar no civil ou numa igreja que aceitou, isso é problema do pastor, isso é problema da sociedade em si. Eu, pastor Carlos, eu vou respeitar vocês. Se você for na minha igreja, eu quero que você respeite a casa de Deus, assim como eu entro na tua casa e vou te respeitar. Hoje eu quero dizer para você, eu sou contra aqueles homens de Deus, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que dizem que vocês precisam morrer, que vocês têm que pagar. Não, eu vou estar pecando pior até do que você. Porque a palavra de Jesus Cristo diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Que bem que tem eu amar o meu inimigo, o meu amigo, né? Se ele é meu amigo, eu tenho que amar você. Eu quero dizer para você, mesmo que você não compreenda a minha palavra, eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem tudo para te perdoar, não interessa a sua condição. Existem homossexuais, pessoas de grupos de LGBT que hoje são cristãos, hoje estão falando do amor de Cristo, pregando o evangelho de paz, o evangelho de amor. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele não discrimina ninguém, não discriminou o ladrão da cruz, não discriminou eu, não discrimina ninguém. E quem sou eu para julgar vocês? Eu estou aqui para falar da palavra da verdade. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele te purifica de todo pecado, basta você querer. Mude sua vida, é a oportunidade, o mundo está para acabar, Jesus Cristo está voltando. Quando aquele grande dia se manifestar, e Cristo que há de julgar, é o próprio Deus há de julgar, os vivos e os mortos, todos hão de comparecer, como diz lá na nossa palavra, no grande trono branco, quando nós iniciamos essa sessão de palestras de livros, que todos hão de comparecer, grandes e pequenos, vivos e mortos. O céu dará os seus mortos, a terra e o mar, e todos hão de comparecer. Então não adianta. Quem crê em Benedito, em Antônio, em Joaquim, Manuel, o que seja. Nós lemos o Salmo 115. Se você quer contestar minha palavra, lê o Salmo 115. Você vai ver o que fala das imagens, o que fala. Você vai ler a Bíblia para você falar alguma coisa. Eu me admiro muito as pessoas que falam da Bíblia, metem um pau na Bíblia, metem um pau no pastor, metem um pau em todo mundo, mas não tem coragem de pegar a Bíblia e ler e ver. Nada. Leia a Bíblia e veja se quem está certo. Quem está certo? Mas não olhe pelo lado material, olhe pelo lado espiritual. Muitas pessoas elas costumam a falar sem ter conhecimento de causa. Então, eu quero dizer para você, ninguém pode te salvar. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por Ele. Não adianta ninguém. Não adianta ninguém procurar outro caminho. Ah, você não ama Maria, você não respeita. Respeito Maria. Só que se Maria fosse tão santa assim no dia que houve o milagre em Caná de Galileia, quando ela falou assim, olha, acabou o vinho, Jesus disse para ela assim, o que tem eu contigo, mulher? Ela disse para o copeiro lá, ó, enche tudo essas tinas, tudo de água, e faça o que ele manda. Faça o que ele manda. Aliás, na verdade, nem mandou encher, ela só disse assim, ó, faça o que ele vos manda. Ele mandou encher aquilo tudo de água, tapar e depois servir ao copeiro mor. Quem que fez o milagre? Foi Jesus. Se Maria fosse santa, Jesus. Mas se Maria fosse aquilo que todo mundo coloca a ela,
Então ela teria feito um milagre, não mandava Jesus fazer, não esperava Jesus fazer, mas Maria também era dependente de Deus, era dependente de Jesus, porque era a matéria, a palavra diz que todos pecaram, todos os homens pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e Maria era um ser humano, era matéria, homem, igual a mim e a você, então era sujeita a pecado, e ela dependia do amor de Cristo, mesmo sendo ele filho dela. Eu quero dizer que lá em Atos 4,12 diz assim, só Jesus Cristo salva. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, só Jesus salva. E em Isaías 59,2, diz assim, que o pecado separa o homem de Deus. Todo o pecado, então são 370 tipos de pecado. Todo pecado afasta o homem de Deus. Todo pecado afasta o homem de Deus. Se é todo, então a Bíblia diz que são todos, não é mais ou menos um nem outro. E que só Jesus salva. Eu quero dizer para você, meu caro amigo, seja você a condição de vida que você tiver, mude. Aceite a Cristo na sua vida. Mude sua maneira de ser. A nossa briga não é nem contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados, as potestades, os príncipes, das trevas que dominam esse mundo. Talvez você não consiga enxergar a frente do seu rosto, porque você está tapado, seus olhos estão vendados, fechados, e você não consegue ver a Cristo como um caminho. Mude sua vida. Quantos estão hoje chorando por você? Quantos estão orando por você? Tentando fazer você acordar do teu pecado, da vida que você está levando, da vida que você está tendo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, que eu te amo, que todos nós te amamos. E eu quero pedir a Jesus que perdoe todos os nossos pecados. Eu também sou pecador também. Eu sou dependente de Cristo. Pedro perguntou a Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. Um dia, ou mais, quantas vezes mais? Quantas vezes nós pecamos sem saber e nós deitamos e esquecemos de que Deus ele é salvador, perdoador, galardoador. E muitas das vezes eu costumo dizer que o mundo, ele diz que conhece a Deus, mas ele deita na cama e esquece que Deus deu aquele dia. Para ele é como se fosse uma obrigação de tudo acontecer. Deus abençoa a sua vida com o teu prato de comida, com o teu trabalho, com o dinheiro que você tem, com o carro, com tudo que você tem do bom e do melhor, daquilo que você não tem, mas pelo menos tendo a sua vida. Mas Deus te abençoou, Deus te concedeu mais um dia de vida para que você mudasse. E o que você tem feito, tem agradecido, você nem lembra muitas das vezes que Deus existe. Você só vai lembrar muitas das vezes quando Deus existe, quando está em cima de uma cama à beira da morte. Aí você quer dizer, Deus, Deus, me ajuda aqui, Deus, Deus. Mas você não sabe porque Deus se afastou de você por causa do pecado que você cometeu, de tudo aquilo que você fez. Eu não consigo compreender por que as pessoas às vezes sofrem em cima do hospital eram tão boas. Jesus Cristo disse que nem ele era bom, que bom era o Pai que estava no céu, que estava no céu. Então nem ele era bom, mas porque ele estava em matéria, mas porque ele quis dizer que o homem não é bom. O salmista diz que quando o homem diz que o outro é bom, ele está enganado, porque o homem é podre em si, em toda a sua matéria, em todo o seu pensamento, na maldade do seu coração e na sua mente. Eu quero dizer para você que nós somos dependentes de Jesus Cristo. Você precisa saber que se você está vivo, você é dependente de Jesus Cristo, você é dependente dele. E hoje, antes que seja tarde demais para você, aceite a Cristo como seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Ele venha consolar o seu coração, venha te dar entendimento do plano de salvação, porque o céu não é para todos. Que Deus vos abençoe no dia de hoje e que Ele venha a estender sua mão de misericórdia sobre a sua vida, dando a você mais uma oportunidade de ouvir falar do seu amor. Que Deus abençoe a todos, seja você quem for,
seja você que esteja assistindo esse vídeo, seja você a pessoa que está atrás, né, desse computador, ou desse celular, ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu quero dizer para você, Jesus te ama e nós te amamos. Aceite a Cristo como seu Salvador, mude a sua vida, peça a Deus para mudar a sua vida. Basta você querer. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima postagem. Que Deus abençoe.